Você saberia me dizer como ocorreu a evolução das indústrias no Brasil? Industrialização é o período onde há incentivo e promoção da atividade industrial. E no Brasil, esse período começou ainda de forma tímida, no final do século XIX. Nessa época estava rolando o período cafeeiro, onde a exportação de café era a principal atividade econômica do Brasil. E o grande produtor no período era a região Sudeste, mais especificamente o estado de São Paulo. Com a grande crise de 1929, caem vertiginosamente as exportações de café e encerra-se o período. No entanto, esse período trouxe pilares para a industrialização brasileira, mais especificamente para a industrialização em São Paulo. Esses pilares são a construção de ferrovias, que serviram como meio de transporte para a exportação do café, o capital acumulado, o lucro dos chamados barões do café, que poderiam agora investir em indústrias, e a mão de obra disponível, principalmente aquela vinda de imigrantes europeus. No ano seguinte, Getúlio Vargas assume a presidência. Seu governo foi marcado por um Estado forte e centralizador, e por grandes investimentos em indústria de base, o que pode ser exemplificado com a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje conhecemos como Vale, uma mineradora, e a Petrobras, petroleira estatal brasileira. O protecionismo da indústria nacional também estava presente e, nessa época, constituiu a lógica do modelo de substituição de importação. Era um modelo que visava o mercado interno, com a imposição de elevadas tarifas de importação para os diversos bens de consumo, com o objetivo de atrair investimentos produtivos de corporações transnacionais para o interior do Brasil. Já na segunda metade do século XX, a industrialização brasileira conheceu uma fase de aceleração, iniciada com o plano de metas do governo do presidente Juscelino Kubitschek, o JK, que atraiu grandes investimentos externos para as indústrias do país. JK adotou o chamado tripé econômico, onde a iniciativa privada seria responsável pelos bens de consumo não duráveis, o capital estatal pela indústria de base e os investimentos externos através das transnacionais seria responsável pela indústria de bens de consumo duráveis. No período seguinte, o Brasil viveu o governo militar, marcado pela manutenção do tripé econômico de JK e pela forte intervenção do Estado na economia. Grandes obras foram criadas pelo Estado, como a usina binacional de Itaipu, a ponte Rio-Niterói e a rodovia transamazônica, que jamais foi concluída. O final da década de 60 e início da década de 1970 foi marcado pelo chamado milagre econômico brasileiro, onde houve um aumento expressivo do PIB e uma ampliação da desigualdade social. Após 1973, com a crise do petróleo, houve queda na exportação e queda nos investimentos. A dívida externa e a inflação aumentaram enormemente, e a crise no Estado intervencionista estava escancarada. Após a redemocratização, na segunda metade da década de 1980, as transformações da economia mundial se contrapuseram ao velho modelo de substituição de importações. A era industrial que se inaugurava trazia como características marcantes a automação e a robotização, que foram responsáveis pela redução da necessidade de mão de obra, proporcionando o aumento da produtividade. Essas características podem ser encontradas até hoje na indústria nacional.